Então, começamos. Olá a todos. Professor Caio Silva. Vamos dar início ao nosso mini curso. Queria convidar o professor Abner Calixter para começar. Abner. Obrigado, Caio. Obrigado à Universidade Federal do Piauí pelo convite. E é uma discussão bastante quente, né? Uma cidade num pós-pandemia, pós-Covid, que é algo que, na verdade, a gente ainda nem sabe se vai acontecer, né? Um pós-pandemia, do jeito que as coisas estão. Mas o que fica de maior recado, e a minha fala vai enfocar mais, na verdade, o cenário que nós temos hoje precisamos cuidar de todos os problemas que nós tínhamos antes, mais um. Então, eu convido vocês a discutirem comigo, a pensarem comigo sobre os problemas que a gente tinha antes da pandemia e mais um, que agora é esse da pandemia. Então, deixa eu começar falando de vocês. A pandemia, a Covid-19, por exemplo, é uma doença respiratória. E quando a gente fala de doença respiratória, a gente pensa, por exemplo, na respiração do planeta. E eu gostaria de mostrar para vocês como essa respiração do planeta acontece. Deixa eu só chegar nessa tela aqui. Pois bem, muito se fala de aquecimento global, mas é importante trazer isso para o visual, porque a gente entende melhor. A concentração de carbono ela flutua, a concentração de CO2 na atmosfera flutua conforme as estações do ano. Então, eu trouxe essa animação para vocês para mostrar que quando é inverno no hemisfério norte e está tudo coberto de neve, as plantas em estado dormente, a concentração de CO2 vai lá para cima e fica amarelinho, tudo amarelo como vocês estão vendo. Aí a primavera chega, esverdeia tudo novamente, as plantas absorvem o carbono e assim por diante. Quando o inverno chega, a concentração é maior. Mas se vocês notarem nesse mapa, nessa animação, em cima do Brasil, na África e ali no Sudeste Asiático, um pedaço da Austrália, a concentração de CO2 não é tão grande. Por quê? Porque nós temos as florestas aqui que não entram em estado de dormência, porque nós não temos um clima como o do norte, com neve, então as plantas estão sempre fazendo o seu papel de filtrar esse CO2 para a gente. E isso é um problema quando a gente não tem mais esse elemento filtrante que são as florestas, né? E essa concentração do CO2, gente, ela sempre teve uma concentração de CO2 no planeta, porém a coisa começou a crescer muito depois da Revolução Industrial. Então, para você ter ideia, entre 1820 e 1840, a concentração de CO2 na atmosfera era de 260 a 280 partes por milhão, ppm, né? Em abril de 2020, nem tanto tempo assim depois, e ela se manteve, por exemplo, nos 280, 260, 280, como vocês podem ver aqui no gráfico, muito tempo, até quando se mediu aí através de modelos e, enfim, conseguiram medir o CO2 no gelo, 1000 anos depois de Cristo, até a Revolução Industrial se manteve estável. Depois da Revolução Industrial, a coisa explodiu. Então, isso tem a ver com a maneira como a gente habita e a gente produz aquilo que a gente consome, diretamente. E eu falo isso baseado nesses números. Se a gente somar todas essas fatias que estão, fatias emissores de gases do efeito estufa, entra o consumo de eletricidade e geração de calor, que é algo basicamente urbano, transportes nas cidades, a indústria em sua maioria está nas cidades, enfim, mudanças climáticas é uma questão de energia, de consumo energético de bases não renováveis e que acabam emitindo principalmente a queima de combustível não fósseis para gerar energia que causa esse problema que a gente está enfrentando atualmente. No Brasil nós temos mais um agravante nessa conta das emissões de CO2 que causa o problema do aquecimento aí, local e global,
Eu gosto de trabalhar mais na escala do aquecimento local, menos controverso, e é mais fácil de engajar os atores. Mas aqui no Brasil nós temos esse problema da emissão ter uma grande parcela concentrada no desmatamento e uso da terra. Então, o desmatamento é o nosso principal passivo ambiental. E é um desmatamento que acontece quando não tacam fogo em tudo, né? Acontece de forma meio que silenciosa. E essa animação da NASA mostra uma animação ali em Roraima, como que o desmatamento se dá em 12 anos. Se vocês prestarem atenção, a mancha desflorestada vai crescendo pouco a pouco, ano a ano. E formam, por exemplo, desenhos geométricos chamados de espinha de peixe. E esses espinhas de peixe são criados por indução de canais, por exemplo, como pequenas vias, né, onde o carro passa. Ou seja, a gente começa a assistir aqui um pouco do processo de transformação do solo e que muito provavelmente vai acabar virando uma cidade depois aí num período de tempo. Mas olha como está essa mancha agora, bem desmatada, e como era 10, 12 anos atrás, perto do rio Jaci-Paraná, que é um rio importantíssimo hoje para a geração de energia, apesar dos impactos que a usina causou naquela região. Então, voltando aqui, o desmatamento no Brasil, que esse gráfico mostra bastante que, em termos de vegetação nativa, o país só perde e ganha ao mesmo tempo em pastagem e área de agricultura. Em termos de floresta plantada, ganha um pouquinho, nada comparado às demais atividades que são intensivas em carbono. Então, se a gente não combinar e não traçar um plano de agricultura sustentável robusta, como alguns planos interessantes já vieram sendo lançados pela Embrapa ou ABC, mas a coisa tem que se intensificar e de uma maneira rápida, nós não temos muito tempo para esperar. E esse padrão de produção, ele é insustentável. Tanto que não é de hoje que o mercado internacional e a ciência lá fora tem jogado nas notícias que o Brasil não está tomando o caminho certo em termos de sustentabilidade. A floresta está pagando um preço pela crise, isso está na mídia. Se eu puxar aqui, vocês vão ver que foi publicado na Nature. E assim, gente, se a gente pensar, olhar no mapa mundi, a gente pensar, por exemplo, na linha de São Paulo, que é aqui do Trópico de Capricórnio, nos outros lugares, a grande maioria, principalmente aqui, são desertos. Por um acidente do destino, temos a Mata Atlântica aqui no Sudeste, que dialoga com o bioma amazônico para chuva. Então, a manutenção do regime de chuva no país depende de todos esses biomas, e o Cerrado aqui no meio como um grande armazenador, né, e manutenção dos rios que irrigam as grandes bacias brasileiras, depende desses 3 biomas, o Pantanal também. Então, a gente está acabando com o nosso clima amigo, e sem água não se produz muita coisa, né? A continuidade da vida se torna bastante prejudicada sem água. Ainda em questão de emissões, o jogo está virando. Antes, os países hoje que são ricos e desenvolvidos eram responsáveis pela maior quantidade de emissões. Eles se desenvolveram, ficaram ricos e agora estão apontando o dedo para a gente. Então, as projeções de aumento de emissões nos países em desenvolvimento, ela é 114% maior do que o crescimento dos países desenvolvidos. E isso vai ter problemas geopolíticos, com certeza. As projeções aqui de aquecimento, quanto mais se emite carbono, nós colocamos como se fosse um cobertor no planeta. Então, conforme esse cobertor vai aumentando a espessura, maior é a capacidade de carga, a capacidade de aumento de temperatura do planeta.
Então, a meta do desenvolvimento, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 da ONU é limitar o aquecimento do planeta em até 2 graus. E 2 graus seriam causados aqui 1,5 grau em 450 partes por milhão de carbono na atmosfera. Se isso for aumentando, consequentemente, a projeção de aumento eventual de temperatura pode ir aí até 5 graus, 6 graus, se a gente não frear essas emissões. E o que acontece? Hoje nós estamos com 416 partes por milhão, que foi medido em abril de 2020. Falando de novo dos aquecimentos, né? Com 2 graus de aumento, vamos dizer 1 grau, nós vamos ter aí um risco de extinção de 20 a 30% das espécies vivas no planeta. A perda da maioria dos corais, que é também o grande pulmão do planeta. A gente fala muito das florestas nativas tropicais, mas o oceano é um grande pulmão. E sem os alvéolos, que seriam os corais, a gente não vai conseguir filtrar tanto CO2 como oxigênio. E com 1 grau a gente já tem aumento de mortalidade por calor, ondas de calor, mais enchentes e mais secas. Com o aumento de 2 graus, e isso, olha só, a previsão era que atingisse em 2020, né, esse aumento de 1 grau. E me parece que está batendo, né? Nós estamos enfrentando ainda uma onda de calor em Brasília que está há 3, 4 semanas trazendo recordes de temperatura, blindando a chuva. Então, né, as previsões científicas estão se confirmando, aparentemente, na prática, né? Ainda temos que ter dados empíricos para demonstrar, mas a gente, como ser vivo, a gente sente na pele. Com 2 graus de aumento projetado para 2050, a maior parte dos sistemas naturais vão ter já impactos predominantemente negativos na biodiversidade, na disponibilidade de água e comida. Corais totalmente mortos, milhões de pessoas enfrentando risco de enchente todos os anos. Aí a coisa vai lá para cima, né? 30%, a 3 graus, 30% de todas as costas, as zonas costeiras inundadas, sem produção de comida. E aí, se for assim, em 2080, e nós temos 4 graus, a extinção de 40% das espécies, a perda do PIB de 5% global, que não me parece muita coisa ante o tamanho impacto na vida, né? Derretimento da Groenlândia e todas as camadas polares, o que pode causar um aumento do mar de aí 13 a 20 pés. Eu tenho de altura 1,90 quase, o que dá 6 pés, 6,2 pés. Imagine então um aumento de 13, 20 pés, é só fazer as contas. Não é algo bonito de se pensar. Então nós temos que realmente pensar o quanto vulneráveis estamos aos impactos daquilo que a gente está ocasionando, né? As mudanças climáticas, pelo que eu estou mostrando aqui, são antrópicas. E o conceito de vulnerabilidade, ele tem algumas camadas que é interessante todos nós prestarmos atenção. Então, esse pode se aplicar tanto para a cidade quanto para a zona rural, mas há um conceito de exposição, então, à fonte de perturbação, que ela é externa. Então, no conceito de mudança do clima pode ser temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas. Essa conversa de que tá nevando demais, é preciso de um pouco de aquecimento global, é uma falácia, porque neve demais também é sinônimo de aquecimento global. E eles vêm concentrados numa pancada só, muito, muito mais agressiva uma nevasca de hoje em dia do que antes. Então, dentro dessa exposição aos riscos, a gente tem que entender o quão sensível a esses riscos somos, né? Então, isso depende das características internas do sistema. Por exemplo,
qual é a nossa propensão em ser afetado, sofrer esse risco e ter perdas e danos, uma vez exposto a esse distúrbio externo. E para isso a gente tem que se adaptar, né? O conceito de se adaptar é você driblar, se adaptar, se acomodar e acabar até se recuperando. Então você absorve aquele choque, consegue permanecer e reagir e seguir adiante. Dentro desse conceito de adaptação ainda, estamos falando de ela se desdobra em adaptação preventiva e adaptação reativa. A preventiva seria muito mais vantajosa, porque nós estamos falando de vidas também, né? Então, prevenir perdas é muito melhor do que reconstruir o que é possível reconstruir ou depois absorver os prejuízos, né? E como avaliar os impactos do conceito de vulnerabilidade? Há 3 atributos de vulnerabilidade, que é esse que a gente acabou de falar. Então, exposição, sensibilidade e adaptação, e isso já está bem descrito em instrumentos normativos de política internacional do clima. E aqui algumas imagens que mostram que eu gosto muito de trazer em design, em imagem, que eu acho que comunica muito mais que texto aquilo que a gente está falando, né? Então, com o degelo das calotas, a gente vai sofrer um aumento do nível do mar. Com o desmatamento, o impacto na disponibilidade de água e também mais calor, porque estamos jogando CO2 na atmosfera e acabando com aquilo que absorve CO2, que são as florestas, as árvores de grande porte. Uma árvore de grande porte evapora mais ou menos 1.000 litros de água por dia na atmosfera, e a gente está tirando essa fonte de água, de chuva, né? E aí vão vir as enchentes de forma mais violentas e concentradas nas cidades. As cidades estão preparadas para tal volume de águas, aquelas chuvas dos 100 anos acontecendo agora, sei lá, 2 por ano, porque me parece que a coisa não está... os impactos não estão brincando, né? As secas cada vez mais fortes, e nós estamos vendo esse ano recordes de incêndios florestais. Não é só o Pantanal e a Amazônia que está em chamas, mas a maior parte das florestas. E isso devido a quê? Devido a, de fato, quanto menos floresta, mais floresta vai queimar. Porque o ar vai ficar mais quente e vai ter menos umidade do ar. Menos umidade do ar e maior temperatura, não precisa nem de gasolina. E nisso, com mais chuva, é mais deslizamento de teto que vai acontecer, mais enxurradas muito fortes, dependendo da paisagem que a gente está falando, né? E isso, fome. A fome, o Prêmio Nobel da Paz, que acabou de ser nomeado, fala que a fome deve dobrar, né? E é muito estranho isso, a gente vê como a fome é um fenômeno econômico calculado e não se empenha tantos esforços para acabar com isso, uma vez que 50% da comida no mundo é jogada fora todos os dias. Então o problema não é produção de comida. Nós não precisamos de mais terra para produzir comida. Nós não precisamos produzir mais comida, uma vez que 50% da comida é jogada fora todo dia. E a instabilidade política leva o planeta às chamas, pois desde 1984 se costura um acordo climático que esse último governo, por exemplo, dos Estados Unidos, acabou puxando outros países a saírem do acordo climático. E aí nós nos tornamos mais vulneráveis. O outro aspecto da vulnerabilidade é a resiliência, né? Que é a capacidade de resistir aos estresses e retornar ao estado original ou de outra forma, mas continua seguindo. É uma nova vertente, porém há persistência, há transição e há transformação. Aqui são 2 imagens de 2 fenômenos naturais similares, um muito mais forte, que foi o terremoto em Fukushima, 9 graus na escala Richter, mais um tsunami
Tudo bem que destruiu a usina nuclear e a gente não sabe o que está acontecendo até hoje, né? Mas a conta final somou 1.000 mortos. Já um terremoto de 7 graus na escala Richter no Haiti teve uma conta de 200.000 mortos e metade da sua capital que virou escombros. Quem é mais vulnerável e quem é mais resiliente com relação a esse mesmo risco natural, né, de acidente natural? E aqui é só uma imagem que eu ia tirar e o Caio falou que era muito interessante mostrar. Geopoliticamente falando, quem são hoje ainda os responsáveis pela maior parte das emissões do CO2 que estão causando esse problema? São os países desenvolvidos, sim. E pobreza é um sinal de vulnerabilidade direta. E quando a gente analisa a pobreza, os países que mais emitem são os que menos têm pobreza. Então é um problema geopolítico. E o século XXI, falando das dramaticidades das cidades, é o século das cidades, né? Até 2050, 75% da população vai viver em cidades. Em 2100, 11 bilhões de pessoas estarão vivendo nas cidades. No Brasil, já 85% da população vive nas cidades. Então, as cidades são os epicentros de risco e tomara que se tornem, né, os centros de resiliência. Por exemplo, ao aumento do nível do mar, a grande maioria da população humana vive em grandes cidades, que são essas bolinhas azuis mais escuras, em zonas costeiras ou perto dos deltas dos rios, né? Então, aumento do nível do mar é um grande risco, né, que tem que ser encarado. Os riscos regionais aqui a gente vê de aumento de temperatura, aumento de precipitação, aumento das precipitações extremas, aumento dos períodos de seca, diminuição dos dias mais frios. Então, e chegando numa escala local, esses são dados do CDP, uma pesquisa que eles fizeram com cidades aqui na América Latina, que 44% das cidades, dos representantes das cidades responderam que já percebem como riscos óbvios o aumento de temperatura e ondas de calor. Depois, em segundo lugar, vem enchentes e secas. E nos últimos anos, isso globalmente também se aplica. A percepção das cidades aos riscos climáticos nos últimos anos, em desastres naturais, temperatura, precipitação e aumento do nível do mar, está nessa escala de proporção. Então, mais 60% das cidades respondem que sim, percebem mudanças do clima nas suas temperaturas, nas suas precipitações e maior risco de desastres naturais. 80% responde que tem mais risco de desastre natural. E aqui alguns impactos disso nas cidades envolvem, por exemplo, na economia, perda de empregos, perda do turismo, em questão de migração, nós vamos ter problema seríssimo, né? As pequenas países, pequenas small island developing states, são pequenas ilhas que são nações em desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa e vou contar o caso para vocês logo mais à frente. Essas comunidades, essas nações vão ter que se deslocar para outro lugar, né? Então serão refugiados climáticos. E aí, para onde vão essas pessoas? E onde forem, vai ter emprego para essas pessoas? Quem tiver recebendo vai estar disposta a aceitar as diferenças culturais, religiosas, né? É um problema grave isso. Então, em infraestrutura não aquática, por exemplo, aumento da demanda energética, principalmente em eletricidade, sistemas de transporte que podem sofrer rupturas. Em termos de saúde pública, o impacto é direto, né? A exposição
há doenças de vetores, como, por exemplo, dengue. Quanto maior a temperatura e mais chuva, mais dengue. E não só dengue, como a AIDS, a gente traz outras, chikungunya, zika, e a gente não sabe quais pandemias desses vetores ainda estão por vir, com o aumento de temperaturas, como a gente tem visto acontecer. Muito provavelmente a Covid-19 foi a inauguração da era das pandemias e das perplexidades ambientais. É o que alguns autores dizem. Então, vai se demandar muito mais infraestrutura nas cidades, por exemplo, de gerenciamento de água, de chuva, de tempestade. Saline intrusion é a água do mar invadindo aquíferos que são utilizados hoje para consumo humano. E não só isso, mas também quando o mar invade o ambiente construído, essa água salgada traz problemas para a infraestrutura, que a gente vai ver mais à frente. E além disso, a gente vai estar, né, discutindo com cidades que vão estar enfrentando muita perda nos seus sistemas naturais, erosão costeira, as ilhas de calor devido ao ambiente construído que aprisiona calor e degradação dos patrimônios históricos, entre outros problemas. Falando desses riscos não óbvios, quando a água salgada invade a infraestrutura construída, né, o ambiente construído, aqui a gente vê o que está exposto é concreto, mas dentro do concreto tem o quê? Aço, que é super corrosivo quando em contato com água salgada. A gente sabe que as coisas enferrujam no mar, né? Então, esses são riscos não óbvios. Outros riscos não óbvios, por exemplo, o que tem causado, e isso não é sabido, nem discutido e nem compensado, por exemplo, as linhas de transmissão que já estão sem manutenção há muito tempo nos Estados Unidos e liberam alguma faísca, com o ar mais seco, a temperatura mais quente, as linhas de transmissão têm propagado incêndios florestais nas dimensões que a gente acompanhou nos últimos tempos. Então, como que a gente faz para mitigar esses riscos não óbvios, né? E se adaptar ao futuro que eles trazem. Então, quando a gente pensa em resiliência urbana, é muito importante ter algumas questões norteadoras. E isso, como falo, não só para gestores urbanos, mas para todo cidadão que vai fazer um projeto na cidade e que depende de, né, um ecossistema urbano. Então, por exemplo, quando se considerar resiliência, se considerar quem, né? O que determina os riscos? Quem serão priorizados nesse plano de resiliência? Quem está excluído e incluído dentro desse sistema urbano? Esses riscos são relacionados ao quê? Quais são as perturbações? Os setores que estão incluídos, né? Quando a gente vai fazer isso? Vai ser aquela reativa ou vai ser preditiva? Se preparando para o que já está sendo anunciado. E por quê? Né? Onde? Então, são perguntas norteadoras dos planos que interagem em diversas camadas. Né? Então, são múltiplas interrelações que é composto um sistema urbano, desde do sistema natural, a proteção das enchentes, analisando as vizinhanças, os microclimas que são gerados pelas formas urbanas e pelas paisagens, pela composição do verde, do concreto, a circulação, seja como que se dá essa circulação dessas pessoas, né? E aí entra a questão da mobilidade. E o public realm, que é a parte estética das cidades. E são diversos constituintes que têm que ser considerados nesse engajamento, né? Então, estados, consumidores, indústrias, ONGs, que são estruturas de governança, e todos os networks das cidades, no sentido de infraestrutura para água, comida, energia, materiais, né? Os prédios, a paisagem, como eu disse, a demografia, como importa a organização dessas pessoas e a densidade, muito se discute, né? Será que as cidades mais densas são mais vulneráveis à propagação do vírus? Né? E tem um debate acontecendo sobre isso. Né?
Parece que as cidades, será que as cidades são realmente, quando elas são mais densas, mais vulneráveis, né? Então a gente tem que olhar para a cidade como um sistema. E esse sistema, como as cidades se operam hoje, como elas operam hoje, elas trabalham no sistema linear, que é a entrada de inputs, aquilo que chega é processado e liberam outputs, né? Geralmente em formato de resíduos ou coisas que a gente consome. Então, entra comida, entra energia, entra mercadoria, a cidade processa, a cidade consome, depois descarta lixo, CO2, emissões, né? E resíduos sólidos, por exemplo. Esse é um sistema de metabolismo urbano linear. Mas o sustentável, ele não é linear, ele é circular. Então, aquilo que entra processado, mas aquilo também é reciclado. E aí a poluição e geração de resíduos, ela é muito diminuída. Então, aqui eu gostaria de começar a falar um pouco das adaptações, uma vez que a gente viu que não tem jeito, né? Se todos os motores e se todas as árvores parassem de ser derrubadas no dia de hoje, aqueles 416 partes por milhão que eu falei para vocês no começo da apresentação, vai continuar aquecendo esse planeta aí por mais 100, 150 anos. E a gente não para de despejar CO2 na atmosfera, ou seja, a gente não para de aumentar o cobertor em cima da gente. E tome-lhe sol. Então, adaptações costeiras com o aumento do nível do mar, que serão inevitáveis, por exemplo, são as mais caras. E aí, assim, quando você tem comunidades morando geralmente em áreas que não deveriam estar morando, e geralmente também são pessoas da elite, né? Não vai ter muito jeito de lidar, senão a remoção dessas comunidades. E aí, a partir da remoção, é possível criar barreiras naturais, que eu prefiro muito mais que a infraestrutura cinza, que aí absorve esse impacto, por exemplo, do mar entrando terra dentro, né? Através de barreiras naturais. Se não quiserem também fazer a remoção, dá para fazer aquilo que chamamos de retrofit, né? Onde você suspende as residências para que a água possa entrar e depois voltar, ou seja, é adaptado e continua sendo resiliente. Então toda a vizinhança aqui está levantada, né? Foi suspensa em formato de palafita. E eu gosto muito mais de infraestrutura verde do que de concreto, pois além de estético tem uma função ecológica de manutenção de diversas coisas, né? Quando a gente não vê isso acontecer aonde tem só o concreto acontecendo. As infraestruturas, por exemplo, cinza, como essa, que é o Piscinão em São Paulo, que, no meu ponto de vista, é uma cicatriz no tecido urbano da cidade, uma cicatriz mal cheirosa e ineficiente, essa é uma medida de adaptação à enchente, como, né, portões que vedam e fazem a contenção de empresas e prédios mas há maneiras de se adaptar e fazer, por exemplo, com que essa infraestrutura horrível e cinza e mal cheirosa pudesse se tornar um parque alagável. E aí alaga quando precisa e quando não é, quando na época seca é um parque. Então há uma questão de design, uma questão de planejamento urbano resiliente e pensar realmente no cidadão, né, que usufrui daquele espaço urbano. Outra opção é não fazer nada. E aí é o que a gente vê na imagem, né? A imagem aí de Nova York depois do furacão Sandy, se não me engano. E agora eu vou mostrar um pouco da minha experiência pessoal. E o primeiro caso que eu gostaria de compartilhar com vocês foi a minha participação no projeto A Sustainable Future for Exuma, na Harvard Graduate School of Design, onde eu fiz o meu 1 ano de estágio do mestrado. Então, eu tive a oportunidade de conduzir pesquisa de campo
nesse arquipélago, que é um arquipélago remoto no Atlântico Norte, em Bahamas, que possui 90% do seu território 1 metro acima do nível do mar. Né? E nesse arquipélago vivem aproximadamente 3.000, 3.500 pessoas, onde estão isoladas, sem mobilidade, sem muitos recursos em termos de escola pública, hospital. Então, é um caso interessante de como desenvolver essa comunidade de forma sustentável. E principalmente porque é uma zona de transição do rural para o urbano. E como eu te falei, né, alguns dados aqui de Bahamas, o que me impressionou muito em termos de risco é essa elevação baixa, né? Então eles são muito provavelmente uma das nações que vão ter que negociar para serem refugiados climáticos. E eles consomem água, por exemplo, daquilo que eu falei para vocês, de aquífero. Bahamas não tem rio. Então, esses aquíferos e poços e lagos que eles têm, como devido à geologia, a água salgada está entrando e vindo por cima e por baixo e degradando a única fonte de água doce que eles têm. Então, por exemplo, uma das medidas de adaptação que eles já fazem há tempos é a coleta da água da chuva. Agora, mais modernamente, eles estão dessalinizando a água, o que também é um problema, porque depois o sal que eles tiram volta para o mar e esse excesso de sal acaba acidificando a água, o que tem mortalidade de corais. Aqui é uma usina de dessalinização, mas assim, eles continuam, por exemplo, gerando energia queimando óleo diesel. Então, é um ciclo de insustentabilidade que precisaria mudar dramaticamente. Quem quiser saber mais do projeto, aqui está o site que eu compartilho com vocês. Lá tem todos os detalhes, tem o atlas de engajamento. É um projeto muito interessante de ensino e pesquisa em etnografia, design. Quem quiser saber mais desse projeto, então, o site está aí na tela. O segundo caso vem dessa questão, minha provocação, da minha preocupação com o calor extremo nas cidades, que gerou a minha tese de doutorado, que eu acabei de defender aqui na Universidade de Brasília, agora no mês de agosto, me tornei doutor, onde eu pesquiso as associações entre variáveis climáticas causando efeitos na violência, na frequência de crimes violentos e o urbanismo aqui em Brasília. Eu parto do pressuposto seguinte para essa tese, que a forma da cidade e os elementos climáticos ambientais influenciam na frequência de violência e a forma da cidade, por sua vez, também influencia na temperatura. Então, é esse ciclo fechado. A forma influencia a temperatura, a forma e a paisagem influenciam a temperatura, que por sua vez, ou outras variáveis, regime de chuva e tudo mais. Enfim, deixa eu avançar nisso. E isso, por sua vez, impacta no comportamento violento. Há uma literatura grande e extensa já sobre como o clima influencia na violência. Eu gosto de uma abordagem de associação não causal, pois violência é um fenômeno multifacetado, tem implicações muito mais graves para o fenômeno da violência, como, por exemplo, questões socioeconômicas. Então, isso é só mais um pequeno risco não óbvio dessa mudança climática, desse calor desse que nós estamos ganhando e como a gente vai lidar com isso, né? A violência, no meu ponto de vista, é um efeito não óbvio das mudanças climáticas, do aquecimento, principalmente do aquecimento local. E Brasília tem um terreno riquíssimo para pesquisa nesse sentido, pois o plano piloto desenvolvido pelo Lúcio Costa, ele tem noções bioclimáticas muito acertadas, né? Como, por exemplo, cada prédio com um cinturão de árvores de grande porte de 20 metros, blindando esses prédios do ganho de calor
Então, é muito confortável morar aqui no plano piloto a maior parte do ano. Agora, por exemplo, nos últimos anos que eu morei aqui, em um prédio bioclimático, feito por um design renomado aqui de Brasília, com ventilação cruzada, todos os dispositivos bioclimáticos, eu sentia, por exemplo, que 2 dias no ano era um calor que era muito desagradável. O resto do ano dentro de um conforto térmico muito bom. Mas esse ano, por exemplo, o número de dias em desconforto térmico aumentou muito. E a tendência deve se aumentar mais agora, né? Agora, se eu estou passando alguns dias de desconforto térmico morando nesse ambiente que eu estou mostrando para vocês, imagine a periferia, que não tem absolutamente um verde, os padrões construtivos de péssima qualidade, onde não se privilegia, por exemplo, a orientação, o fluxo dos ventos, tudo isso, a densidade, né? Opa. Então, é um tecido urbano que se vê completamente insalubre em termos de conforto térmico, por exemplo. E, como eu disse, a forma da cidade influencia nas variáveis climáticas, que, por sua vez, influenciam a criminalidade. Foi esse meu teste. E, de fato, quando eu analisei a cidade, a ocorrência temporal e espacial, eu pude perceber, por exemplo, altas correlações de concentração criminal em locais com alta temperatura de superfície, medidas pelo satélite. Então, eu consegui mapear espaços urbanos que eu chamei, na verdade, foram categorizados através da literatura como interstícios urbanos, bordas das cidades, que eu me lembro que muitos autores já trabalharam essa questão das bordas da cidade como uma zona de problema ambiental e social. E é onde as minhas altas correlações de temperatura e violência também caem. Se queima muito as bordas das cidades e também é onde é um tecido sem vigilância, acaba concentrando muito crime. Rupturas do tecido urbano, como rodovias, e outros lugares de péssima morfologia que não tenham acesso, por exemplo, a um verde permeado no ambiente construído. Então, esses foram espaços urbanos que eu mapeei com altas temperaturas de superfície, com altas concentrações criminais na minha tese. Por exemplo, um dos espaços que eu chamo de interstício urbano é esse vazio urbano, que muitas das vezes é um aspecto de terreno baldio e solo exposto, por exemplo, reflete muito a temperatura para o satélite capturar, então tem sentido, né? E o terceiro caso é a Caju, que é um grupo de pesquisadores que eu ajudei a fundar ainda lá na GSD, na Harvard GSD, que é assim, nós temos todo esse conhecimento científico e o que a gente faz com isso agora? Então, o que nós, pesquisadores e acadêmicos, podemos fazer para beneficiar pessoas na prática, além dos campi acadêmicos, né? A Caju foi é um exemplo disso, uma tentativa de ir além e democratizar capacidade adaptativa. Então, nosso primeiro projeto foi esse, chamado Refresca São Paulo, onde nosso principal objetivo era democratizar a justiça dos prazeres do contato com a água. Então, aqui mostra esse prédio icônico ao lado da favela em Paraisópolis, eles com as suas piscinas individuais, ou seja, o Mohsen Mostafavi, que é autor, junto com Gareth Doherty, do livro Urbanismo Ecológico, ele fala no prefácio que, muito provavelmente, as populações urbanas não cuidam tão bem da água hoje em dia porque perderam a noção dos prazeres do contato com a água. E é isso que a gente tentou trazer como provocação nesse projeto, resgatando, democratizando os prazeres do contato com a água e da segurança hídrica também, de pequeno porte. Então,
A gente propôs piscininhas que pudessem ser abastecidas com a água da chuva e que essa água da chuva também pudesse servir como fonte de água para as plantas, então usando pequena tecnologia, se houvessem mais superfícies de paredes para fazer essa jardinagem vertical acontecer, daria para também trabalhar a produção de comida, né? Então a gente consegue ajudar um pouco na segurança hídrica e na segurança alimentar dessas comunidades com baixo custo e baixa tecnologia, onde todo mundo pode fazer o seu. E nós mapeamos, por exemplo, os bolsões de calor dentro da favela de Paraisópolis para saber aonde que seriam os pontos mais problemáticos e que poderiam receber, por exemplo, um paisagismo vertical como forma, por exemplo, de compensação de grandes infraestruturas que aconteceram no estado de São Paulo. A gente chegou a negociar com o governo do estado de São Paulo a compensação, por exemplo, do plantio de árvores na favela, ao invés de criarem um parque no meio do nada para compensar o plantio do trecho norte do Rodoanel, por exemplo, porque eles tiveram que desmatar e tem esse passivo ambiental, então por que não compensar mitigando calor em comunidades vulneráveis e informais? Essa foi a nossa proposta, não foi para frente, mas nos rendeu prêmios nos Estados Unidos, no Urban World Awards e na Europa depois no Best Climate Practices. E voltando agora para encerrar, nos desafios da cidade pós-pandemia, basicamente são todos os desafios e mais um agora com a Covid-19. Então, nesse sentido, a gente precisa... A adaptação é mais do que nunca uma função de redesenho. A gente precisa redesenhar a vida. Porque o jeito que a gente habita nessas cidades cada vez se alastrando cada mais de forma espraiada e invadindo habitats naturais, isso é um motivo de vulnerabilidade a pandemias, a epidemias. O padrão alimentar com esse consumo desenfreado de carne, não estou dizendo que as pessoas devam parar de comer carne, cada um come o que quiser, mas que também todos saibam dos impactos daquilo que se faz, né? Os hábitos individuais, quando olhando os números, os grandes números, eles têm sim uma influência. Então, esse consumo de carne desenfreado é também fator de risco para as pandemias. E segurança alimentar, como a gente havia falado, a fome está dobrando no mundo, não é uma questão de produção de alimento, mas sim de distribuição, ou seja, pobreza, que acaba, por sua vez, com a salubridade do ambiente construído. Então, se a gente quer realmente ter um futuro sustentável, a gente precisa falar de combate à pobreza. E, em termos urbanísticos, possíveis soluções nesse se houver um pós-pandemia, né? Que eu não acredito que vai haver um pós-pandemia nesse momento, pelo rumo que as coisas estão andando, pelo menos nesse país. Possíveis soluções é a gente trabalhar com políticas públicas e projetos que propiciem a reconciliação do ambiente construído ao ambiente natural. Essa é uma imagem, por exemplo, que eu vi lá na GSD, sobre cidade resiliente ao calor extremo, e se vocês prestarem atenção, lembra muito o plano piloto desenvolvido pelo Lúcio Costa na década de 60, de 50, na verdade, né? Entre 50 e 60. Brasília tem 60 anos hoje em dia. Então, algumas medidas de adaptação, por exemplo, que poderia ajudar na segurança alimentar e também diminuir a temperatura nas cidades, a gente fala de telhados verdes e jardinagem vertical e urbana, que é o mesmo mote da Caju, que fomos premiados fora do país, mas no país mesmo a gente nunca conseguiu implementar isso, tirar do papel. Não é, me parece que nos últimos anos a sustentabilidade não está muito na agenda, né, do desenvolvimento do país. Então, jardinagem vertical e agricultura urbana,
O design é fundamental. Então, por exemplo, para um conforto térmico, se você trabalha edificações num design diferente, que propicie o fluxo dos ventos e sombreamento, isso é algo que tem que ser feito. O professor Caio, que vai falar com vocês depois, ele trabalha nisso perfeitamente, com simulações computacionais que trazem toda a escala de conforto. É possível fazer isso hoje de maneira acessível. Então, a gente precisa de códigos e políticas públicas, por exemplo, de gerenciamento de folhas secas em zonas de bordas das cidades próximas a biomas florestais. É besta, é pequeno, mas a folha seca é um combustível para incêndios florestais. Então, você precisa de um buffer e de uma política que obrigue a gestão das folhas secas, isso para um futuro mais resiliente, principalmente a incêndios, por exemplo. Então, códigos de construção e performances, os materiais que absorvam menos calor, o design passivo para criar aquilo que eu te falei de sombra, aumentar a evaporação, diversos dispositivos de conforto térmico, como, por exemplo, esses sprays e num cooling system. A gente precisa começar a pensar em espaços de refresco, ilhas de frescor nas cidades, porque ninguém aguenta mais. E isso é urgente, né? Em outros países a gente anda, a gente vê esses parques de spray de água, onde é muito legal. E isso tem que acontecer no Brasil, usar espaços públicos para que as pessoas possam se refugiar do calor extremo, basicamente. Porque nas cidades, a tendência, principalmente em centros das cidades, onde a morfologia urbana é mais vertical, tem mais parede, mais concreto, cria uma atmosfera que retém mais calor. Então, o que a gente chama de ilhas de calor. E a gente, quando é impressionante, eu não me lembro no Brasil de ouvir falar na TV ou em lugares que a gente estava prestes a sofrer uma onda de calor com efeitos danosos, né? Esse ano foi a primeira vez que eu vi o INMET, mas pode ser injustiça minha que eu não tenha visto outros anos, mas esse ano eu vi chamadas do INMET alertando para os riscos de hipertermia, que é morte por calor extremo. O SUS, por exemplo, computa infarto, derrame, desidratação como causa mortes, mas seria interessante analisar o gatilho dessas causas mortes, e eu suspeito que seja a temperatura. De boa parte dos casos, por exemplo, se a gente começar a cruzar ilhas de calor, fazer uma análise espacial sobre isso, a gente vai ter, com certeza, resultados interessantes. Eu tenho vontade de conduzir uma pesquisa dessa, orientar a gente que queira conduzir, fica a dica. E quando a gente fala de adaptação, entram muitos conceitos de má adaptação, né? Por exemplo, o ar-condicionado, que refrigera o ar, e tirando a umidade dele e jogando o ar quente para fora, além de ser super intensivo em consumo de energia elétrica. Outras medidas de adaptação trabalham com albedo, fazer com que a cidade tenha mais superfícies refletivas e claras do que pavimentos escuros, né? Agora, se você vê o futuro do urbano tem essa capacidade de carga que deve aumentar de temperatura, e o rural mantém-se na mesma temperatura. Eu tenho pensado seriamente nessa questão, se será que o que significa sustentabilidade para o Brasil, né? Sustentabilidade urbana para o Brasil. Será que cidades compactas, formar cidades compactas é mais sustentável do que gerar emprego e renda no campo, num país de dimensões continentais como esse? Porém, pouca gente tem acesso à terra, né? A gente teria que fazer uma reforma muito forte nesse sentido de distribuição de terras para sermos mais resilientes, né? Isso faz mais sentido para mim. Ou trabalhar nessa temática urbana, pintando telhado de branco, fazendo telhado verde, plantando árvore
quanto mais árvore, melhor nas cidades. E eu publiquei um texto pela UNB logo no começo da pandemia, quando, né, bem no comecinho mesmo. Estava todo mundo quarentenado e transmissões 24 horas do que, né, se decidia. E uma das coisas que eu publiquei como medidas de adaptação, talvez a principal, é evitar horários de pico nas cidades. E como que você faz para evitar horários de pico nas cidades, né? Bota mais ônibus, mais metrô, que custa caro e não tem infraestrutura para comportar. E uma das propostas que eu trouxe nesse texto é por que as pessoas, é um questionamento em primeiro lugar, depois uma proposta. Mas por que a maioria das pessoas tem que entrar, seja em aula, seja no serviço, todas no mesmo horário e saem depois todas no mesmo horário de novo? Por que não fazer um escalonamento dos horários? Porque aí você diminui os horários de pico e evita imagens como essa aqui na tela, né, de aglomeração. Isso é uma das coisas que a gente tem que implementar. Já era para ter implementado mais do que imediatamente. Eu não sei quais são as dificuldades de implementar um negócio desse. Nem custa tanto dinheiro assim, como comparado com uma infraestrutura adicional que precisaria. E é isso. Agora eu deixo a palavra, então, com o professor Caio Silva. Deixo também o meu contato, meu e-mail e o site da Caju Initiative, que é Climate Adaptive Just Urbanism, que nós criamos. E quaisquer dúvidas, esclarecimentos, eu estou à disposição. Agradeço a todo mundo que acompanhou até agora essa apresentação. E a palavra, como disse, passo ao professor Caio. Até a próxima, gente.